Bênçãos e paz, amados filhos, ministros e povo de Deus no Brasil e nas nações da terra. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma alegria falar com vocês, uma alegria poder estar nesse tempo compartilhando a palavra de Deus. Em muitas partes do Brasil e do mundo, no dia de hoje, está acontecendo uma explosão de cultos online, pela internet, Facebook, muitas coisas boas acontecendo. Deus tem sido bom, porque Ele tem falado que a palavra dEle jamais será retida. A palavra de Deus jamais será retida. Uma saudação especial aqui aos meus filhos espirituais e ministeriais, em nome do Senhor Jesus. Terminamos um tempo de adoração ao nosso Deus e vamos iniciar um tempo de palavra, de ministração da palavra, de mergulho na palavra de Deus. Nós estamos nos preparando aí para uma festa poderosa que está para acontecer nas nações da terra, que é a festa da Páscoa. Nós estamos nos preparando para a festa da Páscoa, estamos já nos preparando de alguns domingos atrás. Ministramos sobre as 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário. As 7 palavras estão sendo usadas como fundamentos para estudarmos e nos prepararmos para a festa da Páscoa. Nós já estudamos a palavra do perdão, a palavra da proteção, a palavra da promessa, e hoje vamos estudar a palavra da rendição. Na cruz do Calvário, Jesus diz 7 palavras e já estudamos 3 delas, e hoje vamos estudar a 4ª palavra, a palavra de rendição. E vamos direto à palavra de Deus, escrita em Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 46, em nome do Senhor Jesus. Lucas 23 e 46 está escrito: Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é poderosa. Na cruz, uma das 7 palavras de Jesus é exatamente essa: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está falando da rendição de Jesus. Ele se rende ao Pai nesse momento. Na minha introdução, dizer a vocês o que é rendição. Rendição é o ato de obedecer, é o ato de render-se, sem questionar a vontade do Senhor em nós, por nós e através de nós. Repito, rendição é o ato de obedecer, é o ato de se render sem questionar a vontade de Deus em nós, por nós e através de nós. Essa é uma das 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário, a palavra de rendição. Essa palavra preparou Jesus para a sua morte, preparou Jesus para a sua ressurreição. Ele está preparado para a morte e preparado para a ressurreição. É uma das palavras que preparam Jesus para a morte e ressurreição. Nós todos sabemos que daqui a alguns dias nós teremos, no mês de abril, no globo terrestre, uma unção derramada da parte do Senhor de ressurreição e de libertação. Uma unção poderosa, porque a festa da Páscoa é uma agenda, não é uma agenda de homens, não é uma agenda de igreja, não é uma agenda de ministro algum, é uma agenda do Espírito Santo. A festa da Páscoa, ele disse que deveria ser comemorada, deveria ser estabelecida, deveria ser realizada por estatuto perpétuo. Então, daqui a alguns dias, nós teremos a festa da Páscoa, e essa festa liberará sobre as nações da terra, sobre o globo terrestre, a ressurreição e libertação. Então, essa palavra de Jesus vai nos preparar para a festa da Páscoa, vai nos preparar para a libertação da nossa família e para uma ressurreição muito extraordinária e muito poderosa. Então eu gostaria de dizer alguns conceitos importantíssimos sobre rendição, e será bom que você possa anotar. Rendição. O que é rendição? Render-se ou rendição é obedecer sem questionar. Isso é rendição. Obedecer sem questionar é uma rendição, ou seja, sem levantar questões contraditórias. Algumas vezes achamos que questionar tem o lado ruim. Não, mas o questionar também tem o lado bom. Os dois lados de questionar significa alguém pode questionar, ou seja, levantar uma questão
somente para se contradizer ou para ser contrária à direção que está sendo dada por uma autoridade, ou pode se levantar uma questão para entender o assunto e contribuir com a autoridade para que a visão possa ir avante. Então, questionar tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo, repito, é levantar uma questão para ir contra, para criar um montim, para criar uma discórdia no coração de vários e não contribuir com a visão que está sendo dada. Mas, por outro lado, questionar positivamente é querer entender pessoalmente com a liderança, com a autoridade, sobre a visão, a fim de que essa visão possa correr com mais velocidade. Então, questionar é obedecer, render-se é obedecer sem questionar. Render-se, na terminologia militar, lá para os militares, render-se é renunciar ao controle para uma outra autoridade. Isso é render-se. Então, Jesus obedeceu sem questionar. Jesus renunciou ao controle da sua própria vida à autoridade do Pai. Outro conceito importante sobre render-se. Render-se é se deixar ser vencido. Jesus se deixou ser vencido. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente. Então Jesus se deixou ser vencido. E render-se também é o ato de se entregar ao domínio de uma autoridade. Jesus se entrega ao domínio do Pai, ao domínio de uma autoridade maior, que é o Pai. Bom, irmãos, o que mais nós precisamos nas famílias, nas igrejas, em nossos dias, o que mais estamos necessitados hoje é que essa palavra de rendição possa ecoar dentro dos nossos corações. Nós precisamos mais de pessoas rendidas e obedientes do que gente mandando. Ou em alguns locais podemos dizer que estamos precisando mais de índios do que de cacique, porque já todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar a sua ordem. Então, nas famílias e nas igrejas, nós estamos precisando que essa palavra de rendição possa ecoar em nosso coração, a palavra de obediência possa ecoar em nós, para que nossos pensamentos, palavras e comportamentos possam serem fundamentados sobre essa palavra. Quando é poderosa, Jesus gritando na cruz: Pai, eu entrego o meu espírito. Se pudéssemos contextualizar, ele está dizendo: Pai, eu me rendo, eu obedeço. Eu não estou querendo fazer a minha vontade, em tuas mãos eu me rendo. Sem questionar, eu renuncio o controle agora, o controle está com o Senhor totalmente. Eu me deixo ser vencido, eu me entrego ao teu domínio. É o que mais estamos precisando hoje nas famílias e nas igrejas, para que possa fluir e para que possa correr de uma maneira poderosa a visão que o Senhor tem de estabelecer o reino dele nessa terra. Anote, vai ser importante para você. 4 importâncias bíblicas sobre a rendição e sobre a obediência. 4 importâncias bíblicas sobre a rendição e sobre a obediência. Por que a rendição é importante? Por que a obediência é importante para nós, meus irmãos? Número 1. A rendição é importante porque a rendição ou obediência de um justifica muita gente. É tão importante o princípio da rendição e da obediência que, por causa da obediência de um só, muitos são justificados. Em livro de Romanos, capítulo 5, e versículo de número 19, está escrito: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Bom, todos nós sabemos que aqui está se falando de Adão e está falando de Jesus. Por causa da desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. O oposto disso também é verdade. Por causa da obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Então, a rendição é importante porque, por causa da rendição de um, muitos são justificados. O nosso ato de obediência, nosso ato de rendição, ativa a justificação do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Por causa de um rendido e obediente em uma família, Deus vai justificar o casal, Deus vai justificar os filhos, vai haver rendição e vai haver justificação e bênção para o cônjuge e para os filhos. Por causa da rendição e obediência de Noé, Deus pôde justificar a esposa, os filhos e as noras. Daí a importância
da rendição e da obediência. Número 2, por que a rendição é importante? Qual é a importância da rendição? Número 2, a rendição ou obediência é aprendida por intermédio das aflições que padecemos. Por que ela é tão importante para a nossa vida, a questão de obediência, de rendição e obediência? A rendição e a obediência é tão importante que, por vezes, temos que aprendê-la através ou por intermédio de aflições que padecemos. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Mesmo Jesus sendo Filho do Deus vivo, para nos ensinar a importância da rendição, a importância da obediência, tá? Ele padeceu, ele aprendeu a obediência, é o texto aqui dito e escrito, por intermédio das aflições que padeceu. Foi-lhe permitido pelo Pai que ele padecesse aflições para aprender a obedecer. Na verdade, para nos ensinar o princípio. Porque muitos de nós, algumas vezes, quando estamos em aflições, quando estamos padecendo algumas situações, então nós temos a tendência, claro, que é natural e que é humano, a ficarmos chateados, a não gostar do assunto, a ficarmos irritados. Mas se entendermos que as aflições que padecemos é um instrumento para aprendermos a rendição e obediência, vamos passar por aflições com mais leveza. Vamos passar por aflições com mais tranquilidade. Por exemplo, o mundo agora está vivendo uma aflição, o mundo está vivendo um caos. Não temos dúvida alguma de que o Espírito Santo vai aproveitar esse tempo de aflição para ensinar para muita gente a questão da rendição e da obediência. Porque muitos de nariz empinado que não se submete a Deus, não se submete à palavra de Deus, não se submete aos seus cônjuges, não se submete às autoridades constituídas, aos seus pais. Então a aflição desse tempo presente vai lhe ensinar a se render e obedecer. O mundo inteiro agora culminou em um único ponto. O globo terrestre culminou em um único assunto. Ninguém mais vai, ninguém mais vem, o direito de ir e vir foi vetado, foi brecado, e todo mundo agora tem que aprender a se submeter a um Deus grandioso, a um Deus poderoso, e uma palavra que vem do trono dele, que é poderosa, que é grandiosa, que não vai voltar atrás. E ele andou falando por muito tempo, por boca de profetas, que é tempo de corrigir a casa, que é tempo de conserto, que é tempo de ajustar a casa, caminhar rumo ao alvo, olhar para o trono, olhar para a palavra, fluir em obediência a ele, à sua palavra, ao cônjuge, às autoridades constituídas, à voz profética. E muitos, com sua dura cerviz, seu coração endurecido, com dificuldade de se render ou de obedecer, quando o próprio Cristo nos deu esse exemplo na cruz do Calvário e em toda a sua vida. As aflições que padecemos é um instrumento. Deus vai usar esse instrumento nesses dias para ensinar para muita gente sobre rendição e sobre obediência. E o que mais eu acho interessante é que depois dessas aflições, começamos a valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Valorizamos mais as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja local, os nossos amigos talvez, mas depois de aflições começamos a valorizar mais as nossas famílias. Nós não precisamos de um reality show, ficar longe da nossa família para entender que ela tem valor para nós. Nós não precisamos enfrentar uma guerra tão grande, uma aflição tão grande para entender que essa igreja é importante para nós. Porque, de verdade, pode ser que dentro da família ou dentro da igreja seja o local dos maiores ferimentos para a nossa vida. Mas também, dentro da família, dentro da igreja, é o local das maiores curas de Deus para as nossas vidas. Então, estamos vivendo esse tempo e depois que esses dias terminar, eu já estou vislumbrando os dias que acabe esse problema de vírus, haja uma contenção, Deus diga o basta dele, Deus diga o sim e o amém dele para esse vírus. Eu já estou contando os dias, quando voltarmos a ter cultos em nossas igrejas, que muita gente que já conhecia Jesus e se afastou e vai voltar ao Senhor, e que muitos que já estavam ali na igreja vão abraçar demoradamente seu irmão, sua irmã, que odiava. E por quê? Porque nos dias que estava tudo bem, estava todo mundo na sua, sem querer obedecer, se submeter, se render às autoridades da palavra de Deus. Mas aí a aflição vem. E é aquele momento de quarentena, aquele momento de observação, de restrição, traz nesse coração um pensamento: eu poderia estar abraçando mais meu irmão, eu poderia estar mais perto do meu irmão. Então muitas coisas começam a acontecer, e é depois das aflições
que nós começamos a valorizar mais as pessoas, valorizar mais os nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos e nossa igreja. Número 3, por que a rendição é importante? A rendição ou obediência deve ser um estilo de vida dos adoradores até a morte. Escreva isso. Rendição e obediência deve ser um estilo de vida dos adoradores até a morte. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8, disse assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Olha, qual é o prazo de validade da obediência de Jesus? Quanto tempo durou a obediência dele? Quanto tempo ele foi um homem rendido a Deus durante toda a sua vida? Rendição e obediência foi o estilo de vida de Jesus. É importante pensarmos nisso. A obediência, a rendição é tão importante que deve durar em nossas vidas até o dia da morte. A rendição e obediência deve ser para nós um estilo de vida, com prazo para terminar apenas no dia da morte ou do arrebatamento da igreja. Então, Jesus nos deu esse exemplo, foi obediente até a morte. Foi rendido às autoridades e ao Pai até a morte. Nós todos lembramos, nós todos sabemos pela palavra de Deus, ele foi rendido ao Pai, quando ele desceu até aqui à terra, mergulhou na lama do pecado. Ele foi rendido ao seu padrasto, José, e à sua mãe, quando ele tinha 12 anos. E ao voltar de Jerusalém para casa, ele ficou no meio de doutores, pregando, ensinando. Os pais voltaram e encontraram Jesus ali. E ele não resistiu aos pais, ele não retrucou aos pais. Ele disse a Bíblia que ele vai com seus pais, ele obedece aos pais e vai para casa junto com os pais. Então Jesus teve um estilo de vida de obediência, de rendição, foi rendido e foi obediente durante toda a sua vida. Tá? Número 4, por que é importante a obediência? Número 4 e o último ponto sobre a importância da rendição e da obediência que eu quero comentar com você. A rendição ou obediência ativa a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Anotem. A rendição ou obediência ativa a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. No mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9, está escrito que por causa dessa rendição, por causa dessa obediência, Deus o exaltou soberanamente à mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Nos versículos seguintes diz que para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que é importante a rendição e a obediência? Porque a rendição e a obediência ativa a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Nunca chegaremos a uma elevada posição na família, nunca chegaremos a uma elevada posição na igreja, nunca chegaremos a uma elevada posição até mesmo na sociedade, sem vivermos o princípio da rendição e o princípio da obediência. A rendição e a obediência é importante porque é por causa dela que o Senhor nos exalta, é por causa dela que somos promovidos. Os desobedientes jamais serão promovidos. Não é possível ser promovido com desobediência. Jesus então nos dá esse exemplo, Jesus então nos dá essas diretrizes. A palavra de rendição, que foi o grito da cruz por Jesus, preparou ele para ressuscitar. Preparou ele para a festa da Páscoa. Vai nos preparar para a festa da Páscoa. Vai nos preparar para a ressurreição. Áreas mortas em nossas vidas. Áreas mortas nas vidas de muitas pessoas. No casamento, na família. Serão de uma maneira muitíssimamente poderosa ressuscitadas por causa da nossa rendição, da nossa obediência. Tá? De uma maneira muito poderosa. E para a glória de Deus eu concluo essa palavra abençoando a tua vida, porque a palavra de rendição é muito importante para nós. É um ensinamento de Jesus para nós. Eu vou concluir com alguns textos bíblicos. Primeiro dizendo que render-se ou obedecer é melhor do que sacrificar. O texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, diz:
Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Bom, então o texto está nos ensinando que duas coisas são importantes para nós: o sacrifício e a rendição ou obediência. Mas que para Deus, sacrifício sem obediência não é tão importante quanto a obediência. E que podemos optar: ou fazemos sacrifício ou obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é? E é claro que obedecer e render-se já é um sacrifício, porque mais do que obedecer de boca e de aparência, é a obediência do coração. O profeta disse a submissão do coração. O que significa isso? É um desejo de obedecer ainda antes mesmo que a palavra de comando saiu da boca das autoridades. Há um desejo, há aqui dentro do coração uma tendência para se render, uma tendência para obedecer, antes mesmo que a palavra saia da boca das nossas autoridades. Temos o desejo de obedecer, temos o desejo de fluir em Deus, a palavra dele, a palavra dele, nossas autoridades, desejo de obedecer o que o Senhor está falando. Outro comentário importante na minha conclusão é que o nosso Deus repreende quem não se rende ou não obedece a sua palavra. Veja Salmos número 50, os versículos de número 7, o versículo de número 8, os versículos de número 16 e 17. Salmo de número 50, versículo 7 diz assim: escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Versículo de número 8 do Salmo 50. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Veja, o povo estava trazendo sacrifício para Deus. E isso não era motivo de repreensão. O salmista diz que pode haver sacrifício, pode haver a entrega de sacrifício. Deus não vai repreender o povo por causa disso. Mas no versículo 16 do Salmo 50, no versículo 17, está escrito assim: entretanto, ao ímpio Deus afirma: de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos meus lábios a minha aliança, tu que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Mas em outras palavras, ele está dizendo que o fato de trazer sacrifício não ativaria no povo a repreensão de Deus. Deus não está repreendendo o povo por causa do sacrifício. Ele está recebendo dia após dia, o povo está trazendo sacrifício. Mas ele está dizendo que a repreensão está sendo por conta da impiedade que tem no coração das pessoas. Eles estão repetindo os preceitos de Deus, repetindo as palavras de Deus. Traz na boca a palavra de aliança. Por outro lado, detestam as disciplinas e dá as costas às palavras de Deus. Tá? Deus repreende quem não obedece, quem não se rende. Deus repreende os desobedientes. No livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 9, está escrito: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Olha a palavra da cruz, gritada por Jesus, disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. E o Pai está ouvindo a oração de Jesus. Mas o texto de Provérbios 28, 9 está nos afirmando que a oração de quem não se rende e de quem não obedece se torna abominável a Deus. Deus não ouve a oração de desobedientes. Essa palavra parece dura para nós, parece forte para nós, mas cabe a nós começarmos a pensar sobre nosso coração rendido, nosso coração obediente. Repito, a Deus, a palavra de Deus, ao nosso cônjuge, aos nossos pais, à voz profética. E quando eu estou falando de pais, estou falando de pais biológicos, estou falando de padrasto, estou falando de sogros, estou falando de pais espirituais. Quando esses pais, quando os nossos pais estão nos dando uma direção que tem fundamento na palavra de Deus, nós temos que obedecer sem questionar, porque está saindo da boca dos nossos pais uma direção fundamentada na palavra de Deus, e em não obedecer a essa direção, nós não estamos desobedecendo aos nossos pais, nós estamos desobedecendo à palavra que está escrita, que é a palavra do nosso Deus. O povo de Deus precisa ser um povo rendido, precisa ser um povo obediente, precisa caminhar em obediência.
Precisa caminhar em submissão, porque, aliás, a submissão é a essência da adoração. Os verdadeiros adoradores são conhecidos pelo nível de submissão que têm. Os verdadeiros adoradores são conhecidos por sua obediência, por sua rendição, por sua submissão. Provérbios, então, mais uma vez, repito, nos diz que a oração de gente desobediente se torna abominável a Deus. Em Mateus capítulo 21, versículo 19, Jesus, está escrito assim: avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. E então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira secou completamente. Olha, a figueira representa nossas vidas. Nós somos como árvores plantadas à beira do rio, diz a palavra do nosso Deus. E essas árvores não podem só ter folhas, tem que ter frutos. Eu não gostaria que Deus olhasse para mim e visse apenas folhas. Eu gostaria que Ele visse frutos. E eu quero decretar sobre você que está me assistindo que quando o Espírito Santo olhar para você, não vai ver só folhas, Ele verá frutos. Porque quando tem só folhas, isso diz respeito a um coração não rendido, não obediente. E coração não rendido e não obediente fica infrutífero e seca, como disse a palavra do Senhor. Nós estamos vendo muitos nos ministérios, na casa de Deus, que não estão frutificando, que seus ministérios secaram. E não tem outra razão. A palavra do Senhor está nos ensinando isso. Não está frutificando porque falta obediência, não está viçoso e bonito porque falta rendição. Essa palavra de rendição talvez não soe para o coração de alguns como uma palavra de alegria, mas eu quero que essa palavra entre como mel no teu coração, entre como bálsamo no teu espírito, de forma muito poderosa, e você e eu possamos fazer uma retrospectiva sobre a nossa própria vida, para que essa palavra esteja de frente conosco, pensando: Deus, eu realmente preciso melhorar esse princípio, essa doutrina na minha vida, no meu coração, para que a minha família seja abençoada por meu comportamento. Para que eu continue frutificando, para que eu continue viçoso, para não secar. Em Marcos capítulo 12, versículo de número 33, disse que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Não é? E nós todos sabemos que amar a Deus está ligado com obedecer, porque amor não é sentimento, amor é mandamento, e nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, diz o texto, de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, é muito mais importante do que os sacrifícios e ofertas juntos. Então, nessa manhã, a palavra do Senhor nos preparando para daqui a alguns dias entrarmos em uma atmosfera global de Páscoa, porque vem por aí uma atmosfera global de Páscoa, vem por aí uma unção extraordinária e poderosa, um derramamento do Espírito Santo sobre todo o globo terrestre, que diz respeito à ressurreição e libertação, vem por aí. Nós temos que nos preparar com isso, nós temos que preparar o nosso coração para isso, porque vem por aí uma unção tremenda, poderosa. Nós temos que nos preparar com perdão, a doutrina do perdão. Nós temos que nos preparar com proteção, a palavra da proteção que saiu da cruz. Nós temos que nos preparar com a palavra da promessa, as promessas que Jesus nos fez. E nós temos que nos preparar com a palavra da rendição. A palavra da rendição, um coração rendido. Olha, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, disse a palavra dele. Então, essa palavra vem ao nosso coração para pensarmos, para analisarmos, para falarmos com o nosso cônjuge, para falarmos com os nossos filhos, para falarmos conosco mesmo. Então, antes de orarmos, irmãos, nós temos que pensar que o Senhor está nos dizendo pela palavra dele que nós devemos ser um povo rendidos, ser um povo obediente, primeiro ao próprio Deus, segundo, a palavra do Deus que nós cremos, que é essa palavra poderosa. Terceiro, ao nosso cônjuge, porque a palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. A esposa seja submissa ao seu esposo, mas também disse o texto de Efésios: sujeitai-vos uns aos outros no Senhor, porque um homem não acorda todo dia com razão. Então, no dia que ele não acorda com razão, tem que ter uma profeta do lado dele, tem que ter uma mulher de Deus do lado dele, que diz uma palavra tremenda e ele se submete. Nós devemos nos sujeitarmos, nos rendermos e obedecermos aos nossos pais.
nossos pais biológicos, repito, nossos padrastos, para quem tem, os sogros, os pais espirituais, quando eles nos dizem palavras fundamentadas em Deus, quando eles nos dizem palavras fundamentadas na palavra do Senhor, eles não estão falando dele mesmo. Qualquer um desses homens de Deus que representam o Senhor sobre nós, nossas autoridades, que disserem palavras que vão contra a palavra do nosso Deus, nós temos que ter cuidado. Mas eles estão dizendo palavras e estão falando, está escrito, assim está escrito. Então nós não estamos obedecendo diretamente aos pais, estamos obedecendo à palavra do nosso Deus. E também obedecemos à voz profética. Que nós sejamos um povo rendidos e obedientes. Que o grito da cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, possa ecoar no meu coração, possa ecoar no seu coração. Declaro isso nessa hora de forma poderosa aos que estão aí nos assistindo, a todos que estão recebendo essa palavra nesse culto de hoje. Eu declaro em nome do Senhor, vem sobre a minha vida e vem sobre a tua vida uma unção de submissão, de rendição, de obediência, de não querer questionar, de fazer de acordo com a vontade do nosso Deus. Declaro para a glória do Senhor que por causa da tua obediência, Deus vai te colocar em posições elevadas no meio da tua família. Deus vai te colocar em posição elevada no meio da igreja onde você está congregando. Deus vai te colocar em posição elevada no corpo de Cristo Jesus. Deus vai te colocar em posição elevada na sociedade. Lá no meio da tua família, os solteiros, por causa da tua rendição, por causa da tua obediência, Deus vai te colocar em uma posição elevada de ser pai um dia, porque ninguém conseguirá ser pai um dia se não aprendeu a ser filho. E para aprender a ser filho precisa se render e obedecer à autoridade constituída. Declaro em nome do Senhor que na igreja onde você está inserido, na igreja onde o Senhor te plantou, porque os plantados na casa do Senhor florescerão. Declaro que nessa igreja Deus te colocará em posição elevada como ministro do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. O profeta Isaías falou isso. E você vai ser chamado ministro de Deus por causa da rendição, por causa da obediência. Declaro que no corpo de Cristo, quando você e eu começarmos a ir de norte a sul, de leste a oeste, visitando igrejas, abençoando o corpo de Cristo e também até fora da nossa nação, que o Senhor possa nos levar a uma posição elevada por causa da nossa rendição e da nossa obediência. E ao chegarmos, as pessoas vejam Cristo em nós por causa da rendição, por causa da obediência. Declaro que o Senhor te colocará em posição elevada no corpo de Cristo Jesus, reconhecido como um apóstolo, como um profeta, como um evangelista, como um pastor, como um mestre, como um presbítero, como um diácono, como um salmista de autoridade. Declaro que na sociedade o Senhor te colocará em posição elevada. O Senhor vai te colocar de uma posição a outra mais elevada dentro dessa empresa, dentro desse ramo de negócio. Declaro que nesse ramo de negócio você estará por cima e não por baixo, como disse a palavra do Senhor. E poderíamos aqui terminar o nosso texto lendo o Deuteronômio, terminar essa palavra lendo Deuteronômio capítulo de número 28, para abençoar o teu coração. Livro de Deuteronômio capítulo de número 28, que é conhecidíssimo de todos nós, quando fala da rendição, da obediência, e que nós todos queremos fluir nela. Eu quero declarar essa palavra sobre o teu coração em nome do Senhor Jesus, que diz aí o texto de Deuteronômio 28, dos versículos de número 1 em diante. Se fielmente te renderes, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, do Eterno, teu Deus. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é entender. Ouvir é entender e praticar. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Veja se você recebe isso e começa a gritar glória a Deus aí onde você está me assistindo. E começa a reverberar e se manifestar na medida da sua fé aí onde você está me assistindo. Se você se render, se você obedecer, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Se você se render, se você se obedecer, benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Se você se render e se obedecer, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Se você se rende e se obedece, você será bendito ao entrar e será bendito ao sair. A bênção do Senhor te acompanha.
Versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti. E eu posso contextualizar para o que estamos vivendo. O vírus que se levantou contra nós será derrotado em nome do Senhor por causa da nossa rendição e obediência ao nosso Deus. Ele diz que por um caminho o vírus pode atacar, os inimigos te atacam, e partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Por causa da rendição e por causa da obediência, versículo 8, o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado por tuas mãos. Onde você colocar a mão vai ter a bênção do Senhor. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Versículo 9, a rendição e obediência, quero declarar isso sobre você, sobre a nossa vida, fará de ti povo santo do Senhor, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então, versículo de número 10, todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. Versículo de número 11, o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nesta terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te, por causa da rendição, por causa da obediência. Versículo 12, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A rendição e a obediência. Versículo 13, o Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. E termina o versículo de número 14, profetizando sobre você, sobre a rendição e obediência. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Declaro sobre você, declaro sobre a minha vida, uma ativação dessa doutrina de rendição, de obediência em nome do Senhor. E repito, que o grito da cruz, Pai, entrego o meu espírito em tuas mãos, que o grito da cruz sobre rendição e obediência possa ecoar no meu coração e possa ecoar no teu coração, em nome do Senhor. Que todo espírito de desobediência, de feitiçaria, de rebeldia, de rebelião, seja repreendido das famílias, seja repreendido da igreja do Senhor Jesus. Nós não somos um povo jezabélico, nós somos um povo apostólico e profético, e que vamos fluir para a glória de Deus. Eu te declaro isso em nome do Senhor. E se você, junto com outros que estão crendo, querem fazer uma manifestação de fé, estende as suas mãos comigo e vamos orar. Toque a sua mão comigo e vamos orar por isso. E vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, para que no poderoso nome dEle, na autoridade do nome dEle, o mesmo espírito de rendição e obediência que estava e que está em Jesus Cristo, esteja sobre nossa vida também. O mesmo espírito de rendição e de obediência que estava e que está em Jesus Cristo, esteja sobre a nossa vida também. Ore comigo daí mesmo onde você está, talvez na sua sala, talvez na sua casa, talvez dirigindo no seu automóvel, talvez em um local, em um recinto, talvez, não importa onde você esteja, pode ser que você esteja em um hospital, em uma penitenciária, pode ser que você esteja em qualquer outra parte do planeta me assistindo. Toque comigo e vamos orar junto em nome do Senhor. Espírito Santo, nós oramos nessa hora. Espírito Santo, nós clamamos nessa hora no poderoso e bendito nome, que é o nome de Jesus. E pedimos que essa mesma unção, esse mesmo espírito de rendição e de obediência que esteve e que está em Jesus Cristo, esteja em nosso coração. E declaramos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, que não seremos o povo da dura cerviz, mas seremos o povo da submissão, o povo da rendição, o povo da obediência, porque a submissão é a essência da adoração. Os verdadeiros adoradores são conhecidos pela sua submissão. Declaro isso sobre as famílias que estão nos assistindo, declaro isso sobre a igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo, que vem uma unção tremenda de rendição, que vem uma unção tremenda de submissão.
e profetizo como apóstolo e como profeta do Deus vivo. Profetizo que o grito da cruz vai ecoar no coração das famílias e da igreja. A rendição e a obediência, o grito que Jesus deu na cruz vai ecoar em nosso coração. E viveremos essa doutrina como estilo de vida para as nossas vidas e para as gerações que vêm, em nome do Senhor, desde agora e para sempre, até o dia em que o Senhor nos arrebatar dessa terra, ou pessoalmente, ou coletivamente, no arrebatamento da igreja. Oramos por isso em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muitíssimo a tua vida, que Deus abençoe muitíssimo a tua família. Nós nos veremos outra vez em cultos poderosos como esse, em palavras edificadoras para a honra e para a glória do Senhor. E mais uma vez, não nos concentremos no medo, não nos concentremos nas más notícias, nas péssimas notícias, mas nos concentremos na palavra do nosso Deus, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. E que o Senhor tem sempre o melhor para o seu povo. Nós estamos escondidos em uma terra de proteção, terra de Gósen, onde a praga não nos toca. Mais uma vez declaramos isso, que praga alguma, e peste alguma, e vírus algum chegará em nossa tenda em nome do Senhor Jesus. Os abençoo de uma maneira muito poderosa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aqui dando um aviso aos que querem fazer suas contribuições, aos que querem fazer sua honra financeira em dízimos e ofertas, nós mandaremos todo o link, toda a informação, para que você possa fazer isso de uma maneira muito poderosa. Já te abençoamos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.